Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, salve Maria. Estamos aqui com um novo vídeo, graças a Deus, falando desses assuntos que constituem dúvidas para muitas pessoas. Muitas pessoas perguntam sobre esses assuntos, como fica a questão da jurisdição da igreja, na atual disposição das coisas, no atual estado de vacância. Vamos lá, a questão da jurisdição. Em primeiro lugar, o que é a jurisdição? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela descansa, ela se apoia sobre duas grandes bases, o poder de ordem e o poder de jurisdição. O poder de ordem é aquele poder sacramental que capacita o indivíduo para a produção de sacramentos e demais coisas sagradas. O poder de jurisdição é aquele direito, é aquele amparo legal que capacita o ordenado exercer o seu ministério sagrado, já seja em questões sacramentais, já seja em questões de governo da igreja. Particularmente falando da jurisdição, a jurisdição se divide em três grandes partes: a jurisdição ordinária, delegada e extraordinária. Antes de entrar no assunto da jurisdição, no dia de hoje, eu gostaria de deixar uma informação para quem tiver um exemplar do Código de Direito Canônico. Encontra-se desde o cânon 196 ao 210 a explicação, cada detalhe do que é a jurisdição ordinária e delegada ali no Código de Direito Canônico. Então, 196, cânon 196 até o 210, encontra-se ali a explicada a jurisdição ordinária e delegada. Explicando rapidamente aqui nesse vídeo esses dois aspectos da jurisdição eclesiástica. A jurisdição ordinária, que, como eu disse, é aquele poder que capacita o ordenado a exercer o seu ministério sagrado. Quando eu recebo essa jurisdição de maneira ordinária, quer dizer que pelo mesmo cargo eclesiástico que eu exerço, já vem junto com o cargo eclesiástico esse poder de exercer o ministério sagrado. Quais são esses cargos eclesiásticos? Por exemplo, o Sumo Pontificado, o Papa, possui a jurisdição ordinária. Os bispos locais, os abades, os vigários gerais, esses cargos eclesiásticos e alguns outros também possuem a jurisdição ordinária. O que quer dizer? Que aquele mesmo cargo eclesiástico traz consigo o poder de exercer os ministérios sagrados, tanto sacramentais como governamentais dentro da sociedade da Igreja Católica Apostólica Romana. Outros cargos eclesiásticos não possuem, na sua essência de cargo, a jurisdição ordinária, e ele precisa de uma delegação, precisa receber a jurisdição desde outra fonte, que não seja o seu cargo eclesiástico. O que quer dizer tudo isso? Por exemplo, dentro de uma paróquia, o vigário geral possui a jurisdição ordinária, pelo seu mesmo cargo eclesiástico. Os outros sacerdotes que o acompanham naquela paróquia, eles possuem a jurisdição delegada do vigário geral. Por exemplo, a questão do batismo. Dentro de uma paróquia, quem tem o poder, quem tem o direito de fazer os batismos é o pároco, o vigário geral. Ele pode delegar esse poder, ele pode delegar esse direito para algum dos seus sacerdotes dentro da paróquia. Aquele poder ordinário que ele tem, ele delega para outros sacerdotes para cumprir aquela função sagrada. Pode ser batismo, pode ser confissões, mas aquele outro sacerdote possui a jurisdição delegada, que não vem do seu cargo eclesiástico, senão vem de uma delegação de outro jurisdicionado. Pois bem,
Dentro da atual economia das coisas, a jurisdição delegada, assim como a jurisdição ordinária, ambas carecem da sua base, que é o sumo pontificado. É como os anéis de uma corrente. Precisa-se da primeira parte da corrente para que a corrente esteja inteira e não caia no chão quando puxamos dela. Ao carecer digamos, do primeiro posto da jurisdição, nós carecemos da jurisdição ordinária e da jurisdição delegada. Ordinária porque não há cargos eclesiásticos, tá? Não há bispos locais, não há párocos legalmente constituídos, e ao não haver jurisdição ordinária, ninguém pode delegar. E aí aparece a jurisdição extraordinária, que é o que ampara a todo sacerdote e bispo no dia de hoje no estado de sede vacância. Vamos explicar em primeiro lugar o que é a jurisdição extraordinária, inclusive supondo o estado de normalidade na Igreja Católica. Por exemplo, se estivéssemos em 1940, onde não havia essa intromissão de infiltrados dentro de Roma que vieram tentar destruir a Igreja. Então, imaginemos um pleno pontificado de Pio XII, onde normalmente existia a jurisdição ordinária e delegada. Imaginemos que o padre tinha a sua jurisdição ordinária para a cidade de Brasília. Por exemplo, que ele fosse fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Ele pode exercer o seu ministério sagrado na sua área de jurisdição, mas fora dali não. Isso é direito canônico, não pode. Para que o padre pudesse exercer as suas funções sagradas em outro lugar, como batismo, confissão, etc., ele teria que pedir autorização para o bispo diocesano. Então imaginemos, o padre liga para o bispo diocesano e pergunta: Dom Fulano, eu poderia confessar, eu poderia batizar? E o bispo diocesano autoriza, delegando a jurisdição para aquela situação. Bom, ele tem a jurisdição tanto aqui como lá e pode exercer suas funções sagradas em cada um desses lugares. Mas, porém, contudo e entretanto, se esse sacerdote, na metade do caminho, se deparasse com um acidente e o acidentado pedisse os últimos sacramentos, o que ele deve fazer? Ele não tem jurisdição para aquele lugar. Ele só pediu jurisdição lá para o Rio de Janeiro. Ele não tem jurisdição para ali. O que ele deve fazer? Fazer uso da jurisdição extraordinária, administrar os sacramentos, e ele está obrigado a fazer aquilo. A jurisdição extraordinária, no caso de necessidade, impõe-se. Ela deve ser usada. Por quê? Porque a lei principal da igreja, como eu já disse em vários vídeos aqui no canal, é a saúde das almas. A lei suprema da igreja é a saúde das almas. Porque vejam bem, não está na mente da igreja impedir os sacramentos em caso de necessidade. Absolutamente não. Simplesmente toda aquela burocracia legal é para manter o reto governo das coisas sagradas. Tal padre pode confessar em tal lugar, tal padre pode confessar em outro lugar. Aquilo digamos, a estrutura hierárquica da igreja para um bom controle das coisas sagradas. Mas quando apresenta-se uma situação extraordinária, como o padre viajando de Brasília para o Rio de Janeiro, encontra-se com um acidentado na metade do caminho, ele deve cumprir as suas funções sagradas, clamando pelo direito da jurisdição extraordinária. É um caso de necessidade. Hoje nós estamos nesse caso de necessidade. Nós nos encontramos nesse caso de necessidade. Não há quem tenha jurisdição ordinária. Logo, se não há quem tenha jurisdição ordinária, não há quem delegue essa jurisdição. Mas, se nós não fazemos uso da jurisdição extraordinária, nós estamos cometendo o mesmo erro que o sacerdote
que viajando olhasse para o acidentado e dissesse: aqui não é minha jurisdição, continuo o meu caminho, e deixasse aquela alma falecer, inclusive sem os sacramentos. Então, seria um abuso muito grande e um erro enorme da interpretação das leis da igreja. Então, essa é a atual disposição da jurisdição da igreja. Estamos em caso de necessidade, logo impõe-se a jurisdição extraordinária. Por isso, as consagrações de bispos são válidas e lícitas. As ordenações sacerdotais também, porque senão simplesmente vão se desaparecer os sacramentos e não podemos permitir isso. Em outro vídeo eu posso, para não fazer desse vídeo algo tão longo, se for necessário, podem deixar nos comentários pedindo, eu posso fazer uma explicação mais ampla a respeito a por que é lícito, por que não é uma coisa ilícita a sagração episcopal, a ordenação sacerdotal, mesmo em estado de vacância. Mas para não estender muito o vídeo, vamos deixar assim, explicado de maneira mais simples, de que se nós não consagrarmos bispo, não ordenamos sacerdotes, aí sim o poder de ordem desaparecerá, porque não haverá sacramentos. Isso não está na mente nem de Cristo nem da igreja. Respeito atualmente falando a questão que tem muito a ver com a questão da jurisdição, a questão das autoridades dos bispos respeito à jurisdição. Vejam, hoje, no estado de necessidade onde nós vivemos, toda jurisdição é extraordinária. Toda jurisdição é extraordinária. Tanto um bispo de 40 anos de episcopado como um sacerdote ordenado ontem possuem a mesma jurisdição. Obviamente, enquanto ao respeito, enquanto à autoridade moral, é lógico que um bispo, sempre quando seja um bispo consagrado dentro das normas canônicas, que tenha boa índole, que tenha boa fama, que tenha bons estudos, obviamente que ele é uma pessoa, moralmente falando, que, digamos, devemos respeitá-lo. É uma autoridade moral, enquanto que geralmente um bispo é um sacerdote experiente, com muito estudo, com boa fama, mas enquanto ao poder de mandar, ao poder de jurisdição, todos os sacerdotes possuímos nada mais que a jurisdição extraordinária. Então, muitas pessoas dizem: não, mas os bispos. Para ser consagrado bispo, na época normal da igreja, precisa de requisitos muito sérios para conseguir a consagração episcopal. Hoje, se mantém as linhas episcopais para que não desapareçam os sacramentos, mas enquanto a sua autoridade, tá? A autoridade de um bispo não é nada mais que uma autoridade moral, porque a jurisdição continua sendo a mesma, uma jurisdição extraordinária. Mas padre, e como podemos fazer para solucionar esse problema da jurisdição ordinária, agregada? Bom, aí é onde eu queria expressar a minha opinião pessoal a respeito a essa discussão sobre a tese de Cassitiacum, outras teses também. Vejam, a tese de Cassitiacum e algumas teses dos chamados sedevacantistas totaliter não são outra coisa que uma explicação para a jurisdição da igreja. É uma explicação de por que desde Roncalli até Bergoglio não são papas, mas como mantém-se a jurisdição nessa situação. Pessoalmente, nos meus estudos pessoais, eu não encontrei alguma tese que tivesse um amparo científico, teológico, legal, tão amplo como a tese. Mas sim, eu sei da existência de outras teses que supõem uma intervenção divina, um bispo bem velhinho, numa cova, perdido por aí. Então, um pouco descarta essa possibilidade. Não é tão científica quanto a explicação da tese de Cassitiacum.
Mas, senhoras e senhores, por favor, isso é uma tese, é uma explicação mais do estado da igreja, não deve ser motivo de briga, divisões e acusações de heresia. Um caso na história da igreja onde houve uma querela entre os jesuítas e os tomistas respeito à predestinação, à graça santificante, que eram duas teses opostas, que houve assim um embate muito, até mesmo violento, acusações de heresia e tudo, mas eram duas teses que ainda é matéria de discussão isso, e faz vários séculos que isso ocorreu, mas o Papa disse que são duas teses, não há nada definido ainda, não se acusem de herege, porque isso é um excesso de ficar assim fazendo acusações de herege. Eu, sinceramente, não estudei o original da tese de Cassio-Diácono, sempre foram explicações, já seja de Monsenhor Sambor, já seja do padre italiano, padre Ricossa. Eu acho plausível, mas, vejam, não deve ser questão de divisão ou questão de acusações de heresia, porque é uma simples tese, uma simples explicação. Pode ser certa ou não, mas o único que terá autoridade de dizer se isso é certo ou é heresia, não somos nós, é o sumo pontífice. Então, enquanto não haja alguém com autoridade para dizer isso está certo ou está errado, de maneira definitiva e infalível, eu aconselho não entrar nessas discussões, estudar sim, obviamente, estudar sim, mas sem fazer acusações temerárias, porque lembramos que nós podemos errar também, não somos infalíveis, somente infalível é o Papa, né? O Papa verdadeiro. Então essas são as impressões que eu gostaria de comunicar, espero que tenha sido claro. Fique com Deus e Nossa Senhora, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em Pai, do Filho, do Espírito Santo.